Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma operação, certo? Entre duas frações. Nós já falamos sobre a soma, sobre a subtração e sobre a multiplicação. Falta só então a divisão de frações. Então, como que a gente faz para dividir duas frações? Então, se a gente tem essa operação aqui, ó, a gente faz a fração a sobre b e divide ela pela fração, certo, c sobre d. A gente faz o quê? A gente transforma essa divisão em uma multiplicação. Repara, por exemplo, que quando a gente faz, eh, a gente divide alguma coisa por 2, isso é a mesma coisa que multiplicar por um meio, não é isso? Vê, por exemplo, então se eu tenho 10 e divido por 2, isso dá igual a 5, né? Pela definição da multiplicação, certo, entre duas frações, se a gente faz 10, que é a mesma coisa que 10 sobre 1, e multiplica por 1 sobre 2, quanto é que dá isso? A gente faz 10 vezes 1, divide por 1 vezes 2, então fica 10 sobre 2 também, né? A mesma coisa. Então, como foi que a gente resultou nisso aqui, né? A gente tinha esse 10 sobre 2, ele é a mesma coisa se a gente olhar como 10 sobre 1 dividido por 2 sobre 1. Como é que essa conta aqui foi feita? A gente fez com que essa divisão aqui, né? Essa fração aqui, ela equivale a uma divisão. A gente repetiu a fração que está no numerador, então ficou 10 sobre 1, e multiplicou agora, né? Ao invés de dividir, a gente vai multiplicar por quem? Aqui, ao invés de ter 2 sobre 1, eu multiplico por 1 sobre 2. Multiplico por 1 sobre 2, certo? Então, a regra em geral é essa. Você repete a fração que está em cima e inverte a fração que está embaixo, certo? Então, a regra aqui seria o quê? Seria multiplicar a sobre b, né, que é a minha primeira fração, multiplicar pela fração seguinte, invertida, um d sobre c, certo? Lembra que isso aqui é a mesma coisa que a sobre b sobre c sobre d, né? Uma divisão, eu posso relacionar isso como se fosse uma fração. Então, a regra é essa. Eu repito a minha primeira fração, certo? Repito a primeira, que é a que está no numerador em geral, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso é esse número aqui, ó. Isso aqui é uma definição que a gente costuma usar, é que o inverso da fração a sobre b é b sobre a, tá? Desde que o b não seja zero, certo? Se o b for zero, aí essa fração não está definida, ela não existe, tá? Se o a for zero também, a gente diz que é uma indeterminação. Se o b for zero e o a não for zero, ela não existe, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos agora aqui. Como que eu faço 3 sobre 5 dividido por 4 sobre 8? Seguindo essa regra que eu apresentei, isso fica, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então vai dar, aqui em cima, se eu multiplicar esses dois, dá 24 sobre, se eu multiplicar esses dois, dá 20. 24 sobre 20 dá para simplificar, os 2 por 2 dá 12 por 10, dá para simplificar os 2 por 2 de novo, dá 6 sobre 5, que agora é uma fração irredutível. Aí terminou. O que mais? Com outros exemplos aqui. Se eu fizesse 2 terços sobre 5 sobre 9, por exemplo. O que é que daria isso? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter 2 vezes 9, 18, sobre 3 vezes 5 dá 15, certo? 18 com 15 dá para simplificar, os dois por 3 fica 6 em cima e 5 embaixo, terminou, deu o mesmo resultado por coincidência, tá? Repare que eu também poderia simplificar direto aqui, se eu quisesse, já logo esse 3 com esse 9, ficaria 3 aqui em cima e 1 aqui embaixo, 2 vezes 3 dá 6, e 1 vezes 5 dá 5, já iria para o resultado final, certo? Mais uma. Se a gente fizesse 5 sobre 7 dividido por 2 sobre, 2 sobre 5. Aí quanto é que dá isso? De novo, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra que é isso, tá? Divisão de frações é isso. Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador.
tá bom? Então, 5 vezes 5 dá 25, certo? 7 vezes 2 dá igual a, a, a 14, né? Nossa resposta final, certo? Só mais uma para a gente finalizar. Então, se eu fizesse 4 sobre 11 dividido por 5 sobre 2. Repete a primeira, então 4 sobre 11 a gente repete e multiplica pelo inverso da segunda, então 2 sobre 5, certo? Então vai dar 4 vezes 2 dá 8, 11 vezes 5, 55. Nossa resposta final, certo? Só mais uma observação agora para finalizar, é que quanto é que dá 1 sobre A sobre B? 1 sobre A sobre B, ó, 1 é 1 sobre 1, né? Então eu repito a de cima aqui, é 1 sobre 1 vezes, inverto a segunda, então vezes B sobre A. Então vai dar 1 vezes B, dá B, sobre 1 vezes A dá A. Opa, só que aí eu comecei com A sobre B, 1 sobre A sobre B, deu B sobre A, que é o inverso, tá? De A sobre B, não é isso? Então, em geral, o inverso de um número racional, de algum número real, em geral, que a gente vai comentar mais sobre números reais depois, tá? Mas até aqui, para números racionais, mas vale também para reais quando a gente fala depois. O inverso de x é 1 sobre x, tá? Desde que o x não seja zero. Beleza? Então é isso que essa última propriedade que eu mostrei aqui está dizendo. Só mais duas, né? Eu tinha falado que eu já ia terminar, mas eu vou fazer só mais duas. Se eu fizesse 2 sobre 5 sobre 9, o que é que dá aqui? Então repare que a fração de cima é esse 2 aqui, tá? Então eu faço 2, que é 2 sobre 1, e multiplico pelo inverso da de baixo, então por 9 sobre 5, tá? Então vai dar 18 sobre 5. Resultado da minha divisão de duas frações. E a última mesmo, se eu fizer 1/3 dividido por 8. Então eu tenho que me ligar quem que é a minha fração de verdade. Se eu escrever assim, fica claro. Se eu escrever assim, pode ficar confuso, tá? Então tenta sempre deixar a barra maior indicando qual que é a ordem entre essas duas frações. Se eu escrevo assim, o numerador é isso aqui, tá certo? E o denominador é isso aqui. Se eu escrevesse assim, aí o numerador seria 1 e o denominador seria 3 oitavos. Vai dar resultados diferentes. Nesse caso aqui da esquerda, vai dar o quê? A de cima é 1/3, então eu repito ela, multiplico pelo inverso da de baixo. A de baixo é 8, o inverso de 8 é quem? O inverso de x é 1 sobre o x, então o inverso de 8 é 1 sobre 8. Então vai dar 1 sobre 24, certo? Já nesse caso aqui, quem é a de cima? A de cima é 1. Então vai dar 1 sobre 1, é a minha primeira fração. Repito a segunda. A segunda fica 3 sobre 8. Então, quando eu inverter, fica 8 sobre 3. Multiplicando, deu 8 sobre 3. Tá vendo que dá diferente, né? Então, presta atenção nesses casos aqui para deixar indicado realmente qual é a barra maior para dizer qual que é a prioridade entre essas duas frações, tá? Entre esse 3 aqui e esse 8, só quem está no denominador geral é o 8. Esse 3 que está aqui tá em um denominador realmente, mas é só no denominador da parte de cima da minha expressão geral, tá certo? Então, cuidado para não se confundir, para não escrever algo assim, por exemplo, com as duas barras mais ou menos do mesmo tamanho, que aí você não vai saber se é 1/3 sobre 8 ou se é 1 sobre 3 oitavos. Então, cuidado só para não se confundir com isso. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.